Os protocolos da camada de transporte é muito mais simples do que se parece. Então, recapitulando o papel de cada camada, a gente lembra o seguinte: na camada de enlace, a comunicação ocorre entre um endereço físico e outro. Então seria mais ou menos o seguinte: em outras palavras, uma placa de rede comunicando com outra placa de rede. Depois chega na camada de rede, você tem uma comunicação de um host com outro host. Não interessa saber exatamente para quê, mas um host. Então a gente chama de comunicação host a host. Porque na camada de rede o grande desafio é encontrar um caminho, uma rota ou chegar àquele determinado endereço. Já na camada de transporte, a preocupação é mais específica. A camada de transporte tem como objetivo estabelecer uma comunicação entre um processo e outro processo. Em outras palavras, um programa de um computador precisa se comunicar com o programa de outro computador. Um computador, um hardware, um equipamento, um conjunto, uma classe, tem uma série de processos rodando. Se você estiver usando aí agora o Windows 7, o Windows 8, provavelmente tem vários programas rodando. Claro que você pode ter no seu dispositivo mais que uma interface de rede. Normalmente você consegue com uma interface só fazer com que o seu computador seja cliente e servidor na rede de múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Então você pode ter no seu computador, se ele tiver bastante capacidade de processamento e memória, uma SQL, Oracle, SQL Server, Firebird, um servidor Apache, um servidor HTTP. Você pode utilizar o browser, você pode utilizar a linha de comando, algum script, você pode ter um agendador de tarefas rodando, gerenciador de serviço, gerenciador de tarefas, tudo rodando, consumindo recursos da máquina. O que é que esses programas têm em comum? Eles têm dentro da pilha de protocolo TCP a camada de transporte que funciona como se fosse uma central que recebe informações de todos os programas. E o objetivo dessa central é organizar a comunicação entre outros processos que estão ou não em outro computador. Estão ou não. Por quê? É possível fazer com que o seu computador seja um servidor web e, por acaso, esse servidor web funcionar para você mesmo. Você abre o browser, digita lá no endereço localhost e você consome um serviço que está no seu computador. Mas outra pessoa em rede que tem acesso ao seu equipamento vai conseguir também consumir esse serviço. Então quer dizer, a comunicação na camada de transporte ocorre entre processos e esses processos podem estar neste mesmo computador ou em outro. O que é necessário para que essa camada de transporte consiga identificar cada um dos processos? Porque se você pensar bem, é o seguinte: é como se fosse uma central onde chega uma série de informações e essa central tem que saber para onde enviar. Ela já sabe que vai entregar para a camada de rede, só que ela tem que colocar alguma informação a mais nessa camada de rede para que a informação chegue no local desejado. Então a gente tem aí endereçamento de loopback, que seria a própria máquina, ou tem endereço lógico para indicar outro caminho. Tem aí o papel do gateway, que é para onde o pacote vai. A camada de rede cuida disso. Mas a camada de transporte acaba tendo uma sobrecarga porque ela recebe tudo e ela tem que distribuir. Além disso, ela tem que responder também ao que acaba de chegar. Em um sistema operacional, seja ele qual for, você tem uma camada de comunicação de rede. Você tem, na verdade, uma instância dessa camada de transporte. Você não costuma colocar dois sistemas operacionais para rodar ao mesmo tempo na mesma máquina. Ah, eu tenho máquina virtual. Não, é que teoricamente você pegou parte do recurso da sua máquina e construiu outra logicamente. Não é a mesma, você tem mais uma. Você pode inclusive trocar informações, pode trocar pacotes com essa máquina virtual. É normalmente assim que se faz. Mas você vai ter uma instância de sistema operacional, só uma instância de rede, obviamente só uma camada de transporte.
Essa camada de transporte tem o clássico aí de dois protocolos fundamentais, o TCP e o UDP. Esses protocolos servem para gerenciar ou transportar a informação de um processo para o outro. Independente se esse processo está na mesma máquina ou está em outra. A diferença é mais ou menos o seguinte: se ele está em outra máquina, ele vai ter que passar por uma rede sem fio ou uma rede com fio até chegar na camada de transporte do outro host. Mas, em linhas gerais, quando ele chegar lá, o procedimento vai ser o mesmo. A camada de transporte vai sequencializar todo aquele conjunto de informações. Então, disse que a camada de transporte tem a capacidade de multiplexar e demultiplexar, ou seja, juntar tudo de novo. E ela consegue fazer isso com diversos processos rodando ao mesmo tempo. Para que a gente consiga entender isso, perceber como isso ocorre na prática, eu vou explicar o que é que a gente vai fazer no laboratório amanhã. A explicação desse cenário de hoje, essa aula de hoje, é uma aula conjunta, é a aula de hoje mais a aula de amanhã. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que é possível fazer utilizando esses protocolos da camada de transporte. Um deles é em relação a um processo de gerenciamento de rede. Você, por exemplo, estando responsável pela segurança na rede, normalmente utiliza o que mesmo? Qual é a ferramenta que vocês usam para se proteger? Para proteger a rede? Firewall. O que é basicamente o firewall? O firewall é um conjunto de regras para fazer uma tratativa dos pacotes que estão chegando, que estão saindo daquela sua rede, independente da interface de rede, que está chegando naquele núcleo de processamento daquele host. Então você pode, a partir do firewall, bloquear todos os pacotes que vieram de determinado endereço IP. Você também pode bloquear os pacotes que estão vindo de determinado endereço físico, MAC. Você pode também bloquear determinados pacotes cujo protocolo de transporte é UDP ou que seja TCP. Só existem esses dois protocolos? Não. Existem outros protocolos e a ideia é evoluir em protocolos para que tenha maior eficiência, principalmente no que diz respeito ao que seria carência do TCP ou carência do UDP. O SCDP, o Streaming Control Protocol, é um protocolo interessante da camada de transporte que provê algumas funcionalidades do TCP e do UDP para facilitar principalmente a comunicação de streaming. O que ocorre na verdade é que esse protocolo é novo assim, tem alguns anos, ainda está em processo de evolução. O TCP também está, tanto é que saiu uma versão recente, a gente fala recente, mas faz 10 anos que o IPv6 está no forno. Ou seja, é um processo constante de evolução. O UDP talvez seja um dos protocolos mais estáveis, simples e usuais, porque o conjunto de funcionalidades dele é menor. Ele não estabelece aquela conexão conforme a gente viu aqui na dinâmica do handshake. Mas ele pode, por exemplo, ser utilizado numa transmissão com confiança de entrega, se você tiver uma aplicação que verifica se o pacote que chegou é aquele mesmo. Ou seja, você tem que complementar essa funcionalidade que ele não tem. Então diríamos o seguinte, que o UDP é um protocolo mais pobre. No entanto, não pode dizer que ele é mais importante ou menos importante, vai depender do cenário. Numa transmissão de áudio, por exemplo, pode ser mais interessante, principalmente um áudio em real time, você usar o UDP do que usar o TCP. Você também tem alguns cenários de comunicação que ocorrem por uma fração de tempo muito pequena. Não justifica a conexão. Seria mais ou menos o seguinte: você vive numa região onde o tempo todo tem algum tipo de, como é que eu vou falar? Desastre. Desastre natural. Ou chove muito, ou tem neve, ou tem furacão, enfim. Você está sempre mudando. Embora seja bom você ter uma casa muito boa, que te proteja bem, tem que ser uma casa que você consegue transportar, porque se demorar muito você construir a casa, te pegam antes de construir e você vai embora. Você
também forma muito difícil de levar, até que você leva, você não consegue migrar, você se perde. Então o UDP é mais ou menos essa analogia. Se você tiver uma conexão, um transporte de informação, onde o custo de estabelecer conexão e desconectar signifique muito, é melhor você usar ele. Porque ele não perde esse tempo. Entre aspas, perder tempo por quê? Embora você tenha uma garantia que vai ter um stream, um canal de transmissão, o TCP garante, o UDP não garante, mas você ganha em tempo. Então cada qual, né, tem a sua importância. Agora, como é que você usa esses protocolos? Claro que para usar esses protocolos, todo sistema operacional tem lá um conjunto de recursos. A gente chama de biblioteca. Lá no Windows você tem as bibliotecas que você pode utilizar. Se você está utilizando o Android, você também tem uma série de recursos que são disponibilizados no Android. Você tem no Windows. Então existe um arsenal aí gigantesco de aplicações que você pode utilizar dentro, né, do que a gente chama aí de tecnologia em cima desse tunelamento TCP ou TCP/IP. Lembrando que OS é o modelo de referência, TCP/IP é o que a gente usa na prática. E tem outros, né, que são protocolos ou pilha de protocolos proprietários. Não vem ao caso a gente discuti-los agora. O mais interessante é que, se você tem a Java, um framework, que inclusive tem compilação, o bytecode para rodar em praticamente todo tipo de equipamento. Consequentemente, tem acesso às bibliotecas que te dão, né, um acesso aos protocolos de transporte. Claro que você faz isso utilizando protocolos da camada de aplicação. Esses protocolos da camada de aplicação são protocolos finais de usuário. Um exemplo deles, o HTTP. Agora, o HTTP, embora basicamente seja o quê? Um conjunto de textos com tags e que você pode utilizar para exibir determinado conteúdo no browser, essa informação precisa ser transportada. Como ela é transportada? Qual é o protocolo que é utilizado para transportar? Então você pode transportar em cima de TCP. Você pode, inclusive, transportar em cima de UDP, se você quiser. Como você está transportando, não é necessariamente como o protocolo é construído. Porque esse protocolo da camada de aplicação, ele simplesmente é uma linguagem, um padrão, para você comunicar especificamente com um tipo de aplicação. Você pode transportar na maioria dos protocolos, né, que estão disponíveis na camada de transporte. Mas o grande problema seria o seguinte: o SCTP é um protocolo recente. Então, se você passa a utilizar, você tem menor número de aplicações compatíveis. Por isso que o clássico é utilizar o TCP e o UDP. Aplicações mais específicas podem ter seus protocolos específicos ou utilizar alguns protocolos de código de padrões abertos para que você desenvolva. Se você quiser utilizar o TCP ou o UDP, vou dar uma dica aqui do Lazarus. Quem é que já ouviu falar em Lazarus? Conhece um? Você conhece um? Conheço. Quem é esse Lazarus? Ah, não, sem essa palavra. Não é esse aí não? Não. Então Lazarus é uma IDE. Muito parecido com a IDE do Delphi. Para falar a verdade, eles copiaram. Essa IDE permite que você coloque mais recursos, componentes. Então, o Lazarus está disponível em lazarus.freepascal.org e você pode baixar, é gratuito. Você pode baixar o Lazarus, a IDE, para Linux e você pode compilar a sua aplicação lá no Linux. Aquela UDF que usa no Firebird, você pode compilar usando o Lazarus, tanto para rodar no ambiente Microsoft quanto para rodar no ambiente Windows. Então estou dando um exemplo. Poderia ser Java aqui, poderia ser Sharp, não importa. O que eu quero deixar claro nessa aula é que vocês agora podem extrapolar esse mundinho limitado dos protocolos que já estão disponíveis. Usando o TCP ou o UDP, você pode criar seu próprio protocolo. Se você criar seu próprio protocolo, eu garanto que uma coisa você vai poder fazer. Você poder chegar para alguém e falar assim: ó, eu criei meu próprio protocolo.
sujeito pode aplaudir ou rir, né? Mas você vai ter seu próprio protocolo. Existem motivos diversos para você ter o seu próprio protocolo. O que você precisa fazer antes de ter o seu próprio protocolo é pesquisar para ver se não existe protocolo pronto que faz aquilo que você precisa e já está pronto, documentado, tem mais gente que sabe. É isso que você tem que analisar. Se necessário, você pode ter seu próprio protocolo. Sabe que tem gente por aí ou empresa que se preocupa em criar seu próprio protocolo? Claro que existe. Um dos exemplos em termos de estratégia é a própria Cisco. A Cisco desenvolveu alguns protocolos fechados. São o que a gente chama de protocolos proprietários. O protocolo é uma maravilha. Ele evita a inundação, ele permite estabelecer um túnel ou sei lá o que, gerenciar algum recurso ou comunicar um determinado hardware. Funciona tão bem que só tem um jeito de você conseguir, comprando equipamento da Cisco. Quero não vender essa ideia para os outros, só ela tem. Então é uma forma de você colocar mais valor naquele produto que você cria. Isso é positivo, isso pode ser negativo. Pode ser negativo no sentido de que, se você criar alguma coisa muito boa, em termos de protocolo, mas não criar uma coisa muito boa que acompanhe o hardware, é provável que o seu protocolo, né, não seja utilizado, porque aquele hardware não ganha mercado. Então você tem que equilibrar. Um exemplo que eu utilizo para falar de vantagem de padronização ou não, e por que você tem que se preocupar em compreender como é que funciona o protocolo desde a camada de transporte, é a seguinte situação. Meados de 96, 97, eu adquiri um hardware muito específico, né, muito importante, foi uma agenda. Eu tinha uma agenda, tinha um tecladinho na agenda. O display da minha agenda tinha 3 linhas. E cada linha tinha 16 ou 14 caracteres. Violência, né? Comparado com os smartphones hoje, Full HD, só tinha 3 linhas, 14 caracteres em cada linha. Hoje até aqueles tira-teima de supermercado tem mais linhas. O que você passa lá, ele apita e te fala o preço. A minha agenda tinha isso. E eu conseguia cadastrar telefone, despertador, tinha um memorando para cadastrar texto, para cadastrar em uns 64 caracteres mais ou menos. Funcionava. Essa agenda era da Sharp. Quando eu fui comprar, era uma das que mais tinha recurso. Eu tive uma satisfação de comprar aquela agenda. Aí eu tinha um computador, eu queria que os dados da agenda fossem para o computador e vice-versa. O que eu poderia fazer? Fui ler o manual da agenda na internet, achei lá que eu poderia conectar aquela agenda numa porta serial. E eu poderia, do lado da agenda, fazer uma conexão com o pino P1. P1 externo. Quem tem fone de ouvido aí está acostumado com o P2, né? Mas já era P1, gente. Aqui em Varginha não tinha P1. Aí me falaram, tinha não sei quem que vendia, tem um rapaz do Maioli que vende conector. Fui lá, você tem um conector P1? Que isso? Aqui é menor que P2? Não, nunca fiz não. Tem jeito que você pediu para mim? Tem. Eu vou fazer o pedido para você. Liguei, não chegou ainda, o fornecedor não tem. Tentei outros, perguntava para quem trabalha com eletrônico, um tipo de equipamento qualquer, você não tem um P1? Acho que hoje até está mais fácil achar P1. Achei um sujeito lá no Paraná, você tinha que preencher lá e ele fazia o seguinte, ele vende P1 qualquer coisa, desde que o pedido seja no mínimo R$100. Ele só vende para distribuir, eu ia comprar a minha agendinha, não valia isso. Beleza. Fui em Belo Horizonte, andei lá pelas lojas de eletrônica, aí deixei uma encomenda lá, se chegar em P1, não vende. Aí eu consegui, eu acho que é o sujeito lá da rua Paraná, ele conseguiu arranjar um P1 para mim. Com aquele P1, mais um cabinho desses de fone de ouvido, e um conector, uma portinha serial, eu consegui fazer a ligação conforme o esquema elétrico que estava lá, TX, RX, ninguém viu, tá certo? Coloquei lá no meu computador, beleza, agora eu estou feliz da vida. Eu já tenho a parte física, agora só tenho que fazer funcionar o programa. Achei um programa na internet, mas não era para a agenda Sharp, era para a agenda da Casso. E aí eu descobri que tinha uma forma lá de você, olha, diz que a sua agenda é essa, ele usa determinado protocolo, ele vai servir na agenda da Sharp.
Olha como é que essa aula eu fiquei feliz. Nossa, o cara que fez a agenda da Sharp teve a ideia de usar uma coisa que outra pessoa também usa. Então quer dizer que eu vou poder trocar informação. Aí consegui fazer com que o software salvasse os contatos que eu tinha, a agenda, no computador. Posso fazer backup. Pensa o tempo que eu gastei para fazer isso, a dor de cabeça. Ir em Belo Horizonte, mandar e-mail, procurar na internet, toda essa coiseira, por causa de uma comunicação que eu queria. Hoje é muito mais fácil, né? USB. Tem USB, mini USB, micro USB. É uma proposta dela no USB menor que o micro USB. Né? E ainda estão dizendo que vai ser 3.0. Muito rápido. E o Thunderbolt? Thunderbolt é interessante porque é mais rápido ainda, né? Bom, nem todo equipamento está acessível, mas pode ser que daqui a um tempo ele seja um padrão. Ou o USB mesmo desenvolva, reaja aí e continue no mercado. Mas enfim, hoje é tão fácil que todo mundo está fazendo conexão USB, antigamente não era. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque desenvolver alguma coisa exclusiva depende do cenário, você vai ter que avaliar. Então, por isso que as pessoas não ficam inventando outros protocolos para a camada de transporte. Mas se você quiser criar um, você pode. Baseia no TCP cria outro. Não sei se vai valer a pena, talvez você não consiga usar ele antes de morrer. Demora, trabalhoso. Mas você pode utilizar o TCP ou o UDP para fazer comunicações que, no entanto, não estão pré-estabelecidas ou nenhum padrão te atenda bem. Você consegue fazer isso usando o TCP. No caso, por exemplo, de você querer fazer isso com o Lazarus, o Lazarus não tem lá um componente pronto. Às vezes a linguagem não tem isso pronto. Então você vai lá na internet, normalmente você acha isso gratuito, às vezes tem que pagar, você vai achar um componente. No caso do Lazarus, eu achei esse aqui. Não tem jeito de mostrar aqui que a tela está para lá, então eu vou mandar exibir componentes. Aqui tem todos os componentes, eu vou por paleta, grupo de componentes. E eu baixei essa paleta aqui. Chamada de INET. O que é esse INET? Componentes visuais mesmo, que eu coloco no meu form. E eu posso definir propriedades, assim como codificar eventos. E o que eu vou estar fazendo com isso? Vou estar criando um recurso que consome um protocolo específico da minha camada de transporte. Um exemplo de utilização para isso. Olha, eu quero coletar uma informação, utilizar o TCP para enviar para uma central. Pode ser uma central de alarmes, pode ser uma central de monitoramento, um dashboard. Pode ser porque o meu software precisa comunicar com outro software, poder verificar a existência ou não do equipamento, enfim. Você pode utilizar. Você pode até utilizar algumas coisas que estão prontas aí que já resolve isso. Por exemplo, o protocolo SNMP para gerenciar. Mas às vezes você quer fazer uma coisa que o protocolo que está aí não faz. Você pode programar. E às vezes a ideia que se tem é o seguinte: toda vez que eu for programar, eu tenho que criar uma telinha para o usuário digitar alguma coisa gravando o banco de dados. É esse o paradigma que eu quero quebrar com vocês hoje. Você pode, o usuário seu normalmente usa o Outlook para mandar uma mensagem, ou o Thunderbird, ou qualquer outro cliente de e-mail. Você pode colocar dentro do seu programa um recurso para mandar e-mail. Parece uma telinha. Normalmente não se faz isso. Para o usuário mandar e-mail, igual ele manda no Outlook. Mas você pode fazer o seguinte: olha, eu terminei de processar o relatório, clico no botão aqui para enviar um e-mail para todos os envolvidos. Aí clica no botão, o software já valida o e-mail, gera a informação que vai no e-mail, registra no log ou no banco de dados que você mandou o e-mail, pega o identificador do e-mail, porque toda mensagem passou pelo servidor, tem um ID, identificador, que você consegue acessar no servidor de e-mail, você coloca aí dentro do banco de dados. Amanhã o sujeito fala assim: olha, você não mandou o e-mail, você tem como rastrear. Então você pode colocar essas funcionalidades no e-mail normal. Então você pode criar uma aplicação que envia e-mail, que recebe e-mail. Você pode utilizar o próprio protocolo de e-mail para trocar mensagem com alguém, embora isso não seja recomendado.
Normalmente se usa para você trocar e-mail mesmo, não para você trocar mensagens entre sistemas. Mas muita gente usa. Teve até um sujeito aí que fez, há um tempo atrás, um software, né, tipo um compartilhador, um peer-to-peer, não é bem um peer-to-peer, para você compartilhar mensagem, informações com os outros. Então ele sabia que você tinha lá no Gmail tanto de espaço disponível para colocar alguma coisa na nuvem. Então ele pegava um arquivo e colocava lá. Ah, eu quero disponibilizar um vídeo. Mas como que você vai conseguir acessar esse vídeo? Não, eu fragmentei o vídeo e mandei 10 e-mails lá para o servidor de e-mail e está lá. Aí você baixa um programinha e vai lá e baixa o e-mail. Baixando o e-mail, ele consegue acesso junto ao arquivo, ou seja, antes ele fez uma separação, fragmentou, depois ele consolidou, está o vídeo ali. Ele usou e-mail para fazer isso. Uma forma de transportar a informação usando um protocolo já específico para outra finalidade, que seria transportar o e-mail. Isso é vantajoso? Não é, gente. Provavelmente esse protocolo está gastando muito mais banda do que necessário. Você poderia fazer um protocolo específico que ele mesmo envie. Só que o sujeito lá do firewall bloqueia. O sujeito do firewall não bloqueia e-mail. Então é um caminho. Então, tem gente, por exemplo, que já construiu o Instant Messenger para você conversar em real time passando pelo e-mail. Tem gente que faz um proxy para isso. Um servidor que recebe uma comunicação de determinada porta, passa por outra. E normalmente as portas HTTP, as portas destinadas para navegação web estão abertas, é por lá que você passa. Então você usa o HTTP para transportar uma informação que tem outra finalidade, não especificamente browser. Da mesma forma, você pode ter um protocolo direto, desenvolvido aqui, ó, em cima de TCP e UDP. Da mesma forma que você comunica com o banco de dados, você pode utilizar para trocar esse tipo de informação. Como é que eu faço na prática? Pega esse componente, por exemplo, TCP, aí ele vem para cá. No caso dessa linguagem, eu tenho aqui o componente visual, as propriedades, e olha uma coisa interessante que vai acontecer. Você vai ter sempre um gancho de uma porta. É aí que eu queria chegar, explicar para vocês que a camada de transporte tem protocolos para comunicação entre processos. Para que o processo consiga distinguir uma informação que é dele ou que não é dele, você precisa dizer qual que é o gancho e qual que é a porta. É através da porta que os processos terão as suas informações separadas das outras. Em outras palavras, seria o seguinte: é por causa da porta que o servidor MySQL consegue tratar centenas de conexões simultâneas no banco. Na verdade, o servidor está ouvindo uma porta, mas o cliente está usando outra para fazer a comunicação. E através desse pacote, a camada de transporte consegue separar o que é de um e o que é de outro. Aliás, ela tem que cuidar dos pacotes de todas as conexões que aquele computador mantém. Então, utilizando esse programa, pode ser o Lázaro, pode ser Java, pode ser C#, o que vocês quiserem. Vocês podem desenvolver alguma coisa. E o trabalho que vocês vão fazer, claro, não poderia ser outro, desenvolver algo usando desses protocolos. Aqui tem eventos, né? Por exemplo, quando você aceita a conexão, quando você envia, né? Pode enviar. No caso de conexão, de desconexão, dia. Aqui quando recebe alguma informação. Esse session que está aí, especificamente nessa paleta de componentes do Lazarus, e que tem algo semelhante no Delphi, tem algo semelhante no C#, é para que você utilize um outro componente que te dá uma conexão segura. Ou seja, ele vai transportar os dados e a área de payload, a área de dados, vai estar criptografada, protegida. Isto se alguém capturar aquele pacote, você não vai saber o que está lá dentro. Então é uma proteção. Normalmente você utiliza certificados. A gente vai ver quando estiver estudando o tópico de segurança, como é que funciona essa questão do certificado, chave pública, chave privada. Então agora eu já posso fechar o Lazarus, que vocês já viram como é que se cria essas coisas. Aí, para mostrar para vocês que realmente funciona,
Vou mostrar esse pequeno programa. Esse, no entanto, eu não escrevi no Lazarus, eu escrevi no Delphi, usei um componente semelhante. O que eu estou utilizando aqui? O DP. O que é possível fazer com esse programa? Eu digito aqui uma mensagem, eu defino um endereço de destino, que nesse caso, esse nome localhost, ele é traduzido localmente, equivale ao endereço de loopback, que é 127.0.0.1 na maioria das vezes. Então quer dizer, para onde eu vou mandar minha mensagem? Para o host de destino, que é esse aqui. Qual porta? 49.152. Toda vez que vocês forem utilizar esses protocolos da camada de transporte, você tem que informar qual porta. A não ser, por exemplo, que você esteja mandando para o broadcast. O broadcast você manda para todos os endereços que compõem aquela rede. Então, olha só. Se eu clico no botão enviar, funciona. O que aconteceu aqui? Na camada de aplicação, tem uma biblioteca que acessa até a camada de transporte, lógico, acessa toda a pilha, mas vai até a camada de transporte e avisa para ele o seguinte: olha, manda esse conteúdo aqui para um processo que está rodando na porta 49152. De qual computador? Desse localhost, que é o 127. Clica no botãozinho e envia. Certo aí? Foi, isso. É um gênio. Ótimo, isso aqui é mais fácil mesmo. Vocês viram? Eu mostrei para ele. É mais fácil. Agora, aqui tem o código-fonte. Eu vou disponibilizar esse programa para vocês no EAD, para vocês verem como é que faz para mandar. Eu vou pegar esse código. Embora esse aqui seja Pascal, gente, não vai ser muito diferente em outras linguagens. Então, conforme eu havia dito no começo dessa disciplina, nós teremos muitas práticas. Nós vamos monitorar pacotes, nós vamos ver como funciona, o que tem nesse pacote, o protocolo é esse. Mas vocês vão precisar também colocar a mão na massa para fazer isso funcionar. Olha que coisa boa. No caso do Delphi aqui, eu usei o seguinte, ó, criei um método ali, o procedure, que é enviar mensagem. Estou verificando, ó, se o texto lá, que é o Rust, não foi informado, que seria o IP, eu aviso o usuário, ó, digita o IP. Coisa boa, você faz em Java, faz em C#, vocês estão acostumados a fazer isso. Se você não digitou a mensagem, também avisa, olha, digita a mensagem. Você vai mandar o quê? Se aquele componente, o que é esse componente então, que aqui no Delphi eu utilizei? Esse componente aí, que é de uma paleta muito comum, int. É a biblioteca que você tem na linguagem. Se a sua linguagem é orientada a objeto, provavelmente você tem uma classe lá com os métodos disponíveis. Normalmente esses métodos são send, para enviar, e receive, para você programar o recebimento. Quando você tiver um cenário de utilização de TCP, você precisa estabelecer conexão. Para estabelecer conexão, você tem que dizer aonde você vai conectar. O IP é a porta. Aí, normalmente, o método que você vai utilizar é o seguinte: open, connect, active. Varia, tem linguagem, pacote de componente, cada um vai ter alguma coisa. O que você precisa apurar disso? Apurar o seguinte: quando você está usando TCP, você quer transportar alguma coisa, você estabelece conexão, cria-se um canal e a partir desse canal você transporta os dados que você precisa. Quando terminar, você desconecta. Então você vai usar de novo o active false, o disconnect, close, qualquer que seja o método que está implementado lá. Às vezes você não está usando a linguagem orientada a objeto. Então tem lá também umas chamadas de procedimentos, funções. Abra a conexão. Aí abre a conexão. Agora é que vem a parte interessante. Se você está abrindo uma conexão, sem dúvida nenhuma,
uma conexão, ou se você está consumindo aí um recurso em cima de TCP ou UDP, esse artigo aqui, quer dizer, esse fragmento que eu coloquei é explicando o que é a camada ou o recurso socket. A API, ou a interface de uma aplicação, é o conjunto de recursos que você tem disponível para implementar qualquer conexão ou qualquer envio de dados, em se tratando da rede. Então, quer dizer, você já tem algo pronto, construído, está ali disponível para você utilizar em qualquer linguagem de programação. O que é socket? É uma combinação de um protocolo e uma porta. E se você precisa de um host de destino, qual que é esse host? O que você pode fazer com ela? Usando esse conjunto de recursos. Tem um exemplo aqui com Java. Aqui está difícil de visualizar, mas eu deixo esse artigo, depois vocês podem dar zoom. Aqui tem um exemplo de um código com um servidor em Java, para ouvir conexão. Então você tem lá, no caso, um componente server socket. Você vai nesse componente, diz qual que é a porta e tem um método, ouvir ou ativar. E ele fica ouvindo conexão. No cliente você tem que dizer para onde você vai enviar essa mensagem, ou seja, qual que é o destino. E aí tem um método lá para você estabelecer a conexão. Conecte. Vai conectar. Pessoal, olha só. Embora eu esteja falando de você trabalhar com programação, em momento algum eu disse que você precisa escrever o handshake 3 vias. Esse handshake 3 vias que o TCP implementa já está nele. Já faz parte de todo o conjunto de bibliotecas de arquitetura desse protocolo. Então nós vamos ver mais adiante que o protocolo TCP oferece uma série de recursos para tratar, por exemplo, controle de fluxo, para que você possa principalmente tratar questões associadas à variação de vazão em rede, o throughput, atraso, timeout. Tudo isso está implementado, você só tem que utilizar. Então o programa que você normalmente usa, o browser, ou um programa que tem múltiplas funções, exemplo, o editor de texto, Microsoft Word, ele implementa uma série de recursos que consomem recursos de rede, dentre eles esses protocolos. Você pode colocar isso no seu programa também. Você não vai ter que reescrever nada do TCP, você só tem que entender como é que ele funciona. Aqui tem um outro exemplo agora usando o C#. E basicamente, você está definindo uma classe que vai estabelecer a conexão, que vai receber um conjunto de dados. E mais um exemplo em C#. Então, qual que é a ideia? Esse fragmento aqui já está lá no EAD para vocês darem uma lida. Porque a ideia é que vocês utilizem a linguagem de preferência de vocês para desenvolver alguma coisa que, um requisito é claro, mas que consome esses protocolos, TCP ou UDP. O que mais que a gente pode fazer em termos práticos? Vou mostrar um outro exemplo. Agora com uma conexão TCP. TCP, esse foi escrito em Delphi. Eu tenho aqui um servidor e tenho um cliente. Eu vou abrir mais um cliente. Tá bom. Olha só, aqui eu coloquei
dizer qual vai ser a porta TCP que vai ficar em estado de audição, vai ficar ouvindo conexões do tipo TCP. Está ali, por exemplo, a porta 11976. Você poderia colocar outra porta. Qual porta que você usa? Existe um instituto que gerencia a distribuição de portas IPs, a IANA. Ela diz o seguinte: as portas conhecidas vão de 0 até 1023. Por exemplo, a porta 80, navegação na internet. Porta 21 é o quê? FTP. Porta 25, servidor, que é para e-mail. E por aí vai. Né? Porta 53. Então, na verdade, é uma porta também de servidor de e-mail. A gente vai estudar esses servidores, mas depois você tem algumas variações dessas portas seguras, 465, tá? 995, a gente vai ver isso mais adiante. Embora você pode utilizar outro número de porta, o que vai valer a pena mesmo é se aquele protocolo que está sendo utilizado no cliente é o mesmo protocolo ou equivalente no servidor. Aí você tem depois as portas de 1024 até 49.151 como portas registradas. 3306 qual porta mesmo? MySQL. 3050 está registrado por Firebird Interbase. Os dois. A 55 é o que eu uso, eu mudei aqui. Sinceramente não sei, mas acho que é só 3050. Normalmente você tem uma porta. Então quando você for desenvolver seu software e que por acaso você resolveu escrever o seu próprio conjunto de regras para transportar as mensagens, seja usando o DP ou o TCP, se você for registrar na IANA, ela vai te dar um número até 49.151, né, a partir de 1024. Se você for utilizar para aplicação particular, privada, privativa, uso qualquer, você vai usar as portas de número 49.152 até 65.535. Ou seja, esse é, na verdade, o valor inteiro correspondente dos 16 bits máximo que você pode endereçar nas portas. Você pode ter uma porta 80 respondendo conexão tanto de TCP quanto de UDP. O importante é isso aqui, ó. Você definir essa porta. Então eu vou mudar aqui em cima e vou dizer que o meu servidor está ouvindo conexão na primeira porta livre para o usuário, que seria 49.152. 49.152. Por enquanto eu não estou usando nada, não tem conexão de rede. Quando eu clicar no botão ativar, que em termos de linguagem de programação é quando eu chamei o método ativar o servidor, começar a ouvir conexão, ou seja, chegar lá na camada de transporte e ativar um processo, né, na verdade um ponto de acesso, para que ele receba dados, estabeleça a conexão. Eu vou clicar aqui, ó, ativar. Nós vamos ver depois que existem aplicações, programas que você roda e ele já avisa, olha, o seu computador tem a porta número tal aberta. Essa porta está ouvindo conexão. Um dos programas que serve para fazer isso é o LAN-SPY. Outro que você pode usar em linha de comando é o NetStat, dá estatísticas da sua rede. E você pode ver se aquela porta está ouvindo conexão ou não. Uma porta pode estar ouvindo conexão, mas ela pode estar conectada, ou ela pode também estar em processo de desconexão. Tá? Então você pode habilitar essa porta para ouvir conexão. E agora veja só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo o que eu chamo de esquerda. Eu tenho que informar o IP
para onde esse pacote será enviado. Então ele chega na camada de transporte, ele entrega para a rede com o endereço de destino. Então vai ter que chegar nesse servidor que está rodando aqui. Esse servidor, por acaso, é o mesmo. Então eu posso usar o endereço 127.0.0.1 ou local host. Se ele tiver uma interface de rede ativa, eu também posso usar o IP daquela interface de rede. Se ele tiver com várias interfaces de rede, eu posso usar qualquer um. Por quê? O que isso significa, gente? Significa que o destino desse pacote é chegar lá naquela camada de aplicação, independente de onde ele está vindo. Ele vai chegar lá num ponto. Esse ponto é o ponto que gerencia essas conexões. No momento que ele chegar lá para estabelecer uma conexão, ou seja, que ele estiver consumindo recurso de socket, ele irá receber um identificador. Que, em outras palavras, a maioria da literatura vai dizer para você que é um handle. Então, o que é esse handle? Quando você estiver lendo lá o manual da linguagem, para estabelecer uma conexão, utilize o método connect. Será retornado um valor inteiro correspondente ao handle da conexão, que é um número. É como se fosse um protocolo. Esse protocolo está dizendo o seguinte: esse computador está conectado, na verdade, esse programa, não posso falar computador, esse processo aqui, chat TCP, todo processo, todo programa que está rodando no sistema operacional, ele tem também um identificador. No Linux é muito comum a gente falar de PID, ou identificador de processo. No Windows a gente não tem muito esse costume, porque a gente tem um ambiente visual, sempre um ambiente visual lá, e você vai no gerenciador de tarefas, tem o nome dele, mas você também pode ver o número dele. Todo processo tem um número. O que é um processo? É uma instância do programa rodando. Neste caso eu rodei o mesmo programa duas vezes. Posso dizer que é o mesmo? Não. Esse é um e aquele é outro. Esse aqui tem um PID, um processo, e esse tem outro PID. Quando esse PID aqui comunicar-se com o PID deste, a partir da porta TCP, ele receberá um handle, um número de conexão. E é isso que identifica que os dados que estão sendo transportados, indo ou voltando, têm um endereço certo. Por isso que os computadores conseguem estabelecer múltiplas conexões com eles mesmos ou com outros. Então, se eu clicar no botão conectar aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Quem falou que vai ler? Por que, Gustavo? A porta está errada, vamos testar? Vou clicar aqui no botãozinho. Ele dá esse aviso de conexão aqui, porque é só uma interface que eu coloquei, mas depois vem esquerdo. Tá? Erro de socket assíncrono. Não teve resposta. Ele mandou um pacotinho. Sim, connect, com destino àquela máquina, na verdade àquela porta. Ela não respondeu e ele já devolveu: olha, não está funcionando. Se eu tivesse colocado um timeout muito grande, ele ia ficar tentando um tempão. Então, quando a sua rede é muito lenta, o timeout é maior. Se a sua rede é rápida, o timeout pode ser menor. Então, eu vou utilizar a porta certa. Parece que deu um erro aqui, nem volta a minha interface. Tem que conversar com o programador e eu fiz bobagem. Vamos lá de novo. Podia ter feito uma interface ali, né? Para tratamento do erro. Então, olha só. Eu tenho que colocar a porta aqui, 49152. O nome do usuário é esquerdo. Só uma coisa importante é o seguinte: vocês acham por acaso que quando o TCP estabeleceu a comunicação entre os dois processos, ele informou o nome do usuário? Vocês acham que sim? Esse processo aqui estabeleceu uma comunicação com esse, trocou um handshake com ele e fechou um acordo de comunicação. Portanto, eles têm uma conexão, eles têm um handle no socket, na camada do socket, para você programar agora a troca de informação. Já dá para saber qual que é o nome do usuário?
Não, porque o handshake 3 vias não fala qualquer usuário, ele só estabelece comunicação, fala assim, ó, estou comunicando com ele, eu tenho um número dessa comunicação. É um protocolo só, é só uma informação lógica. Para que esse computador fique sabendo que o nome desse cara é esquerdo, eu tenho que enviar os dados. Então eu já estabeleci o túnel. Em outras palavras, eu já liguei o cano da caixa d'água até a minha torneira. Mas ainda não passou nenhuma gota d'água. Quando é que vai passar a primeira gota d'água? Depois de estabelecida a conexão, abre-se a torneira e aí começa a passar os dados. O que é abrir a torneira? Usar o método enviar os dados. O método send. Vai acontecer quando eu clicar no botão. Veja só. Eu mudei agora? Beleza, mudei. É que a minha interface demora para mostrar. Olha só, esse logzinho disse o seguinte: chegou aqui uma conexão vinda do IP 127.0.1 e estabeleceu a conexão. Então o handshake 3 vias já funcionou. Esse processo está comunicando com aquilo. Só que eu criei uma forma desse programa trocar informação com o outro. Esse é o meu protocolo. Esse meu protocolo diz o seguinte: olha, o primeiro comando que você tem que enviar para o servidor é o start. Por que eu coloquei comando start? Alguém quer ter uma dica do que é start? Por que eu coloquei o comando start? Vai começar É intuitivo, porque na verdade pode ser qualquer coisa. Eu coloquei start que fica bonitinho, até parece que foi criado em algum país de língua inglesa. Não tem nada a ver, eu poderia assim, ó, começar. Ou poderia escrever assim, ó, vamos trocar mensagem. Protocolo as coisas que eu quiser. Poderia mandar um número ali. Beleza. Esse start eu vou enviar. Enviei o start. Chegou o start lá e ele reconheceu o esquerdo. Porque na verdade, o que aconteceu? Quando eu mandei o start, eu mandei o nome do usuário. Aí ele descobriu. Lembra que eu falei de toda conexão tem um handle, ou tem um número? Aí ele aqui, ó, 476. Portanto, estabeleceu-se uma conexão usando o handshake de 3 vias, e depois que essa conexão se estabeleceu, é que eu troquei informação para os meus propósitos específicos. Então, quando você programa usando o TCP, você está usando o protocolo puro. Estabeleceu a conexão, e aí? Fica conectado. E daí? Não é nada. Quem vai trafegar? Você que define. Esses protocolos, como por exemplo HTTP, é um protocolo onde alguém utilizou o TCP e criou um conjunto de tags para trocar informações. Padronizou. Então você pode criar a sua própria versão do TCP. Olha que maravilha, você chega e fala assim, eu tenho o TCP meu TCP é a versão 6. Melhor que o 5 que tem por aí. HTTP, na verdade, estou falando errado. Então, conclusão. Esse protocolo, esse conjunto de regrinhas, foram as informações trocadas. O que eu vou fazer agora? Vou nesse outro, vou colocar a porta 49, 152 também, e vou dizer que esse sujeito aqui é o da direita. Vou clicar aqui. Na verdade ele manda essa mensagem aqui, mas ainda não enviou lá. Agora ele enviou. Ainda não dei o botão Start, ou seja, ainda não mandei o meu primeiro comando do protocolo específico. Quando eu mandei 488. Esse número aí é aleatório. Uma faixa de aleatório. Bom, existe aí uma série de funcionalidades que o sistema operacional implementa. Vocês já tiveram a disciplina de sistemas operacionais? Não, né? Lá vocês vão estudar semáforo, vocês vão estudar como que os processos são empilhados, como que os processos são selecionados, a priorização de processos. Se você for observar bem isso,
é simplesmente o sistema operacional construindo, né, uma série de recursos para que você possa usar. Um dos recursos é esse, do socket, para você fazer a conexão de rede. Olha só, esse protocolo TCP é o protocolo de transporte. O protocolo que está trocando as informações da camada de aplicação poderia dizer que é o protocolo do chat TCP, protocolo da disciplina de rede. Aí olha só, vou mandar uma mensagem. Vejam, eu vou clicar aqui e não é que tem aqui o nome direita e esquerda? Conclusão: toda vez que o cliente conecta no servidor, o servidor pega a lista dos nomes que ele tem lá e manda para o cliente. Então ele teve que mandar uma mensagem TCP de volta. Esse trânsito de informação que vai e volta é o stream. Eu estou trocando, enviando informação no canal. Resumindo, é o cano ligado lá na caixa d'água, eu abri a torneira e vou passando informação. Com a vantagem de ser bidirecional, ele envia e recebe. Toda vez que a informação chega, existe um método que trata a conexão para identificar. Olha, está chegando informação, é de qual conexão? Ah, da conexão número 76. Ah, então é o processo tal. Você gerencia isso. O que mais você pode fazer? Eu vou mandar uma mensagem aqui para todos. Teste. Enviar. Olha só. Esquerdo escreveu teste, apareceu desse. Esquerdo escreveu teste, apareceu desse. Já dá para ver que é um chat. Já dá para ver também que aqui eu tenho uma arquitetura cliente e servidor. Este é o servidor, fica ouvindo conexão. Esses são os clientes, estabelecem conexão e ficam trocando informação com o cliente. Pessoal, esse processo aqui comunica-se com esse? Olha só, esse processo aqui comunica-se com este? Não. Toda comunicação que ocorre é entre o cliente e o servidor. Isso é uma arquitetura cliente-servidor. Alguém tinha dúvida do que é cliente-servidor até hoje? Tem? Então, em termos de TCP, é isso aqui. Bom, como é que eu faço? Por exemplo, se mais um conectar aqui, eu vou ter uma lista. Vai ter que ir mais um nome. E se um desconectar? Pode ser que o processo de desconexão seja aquele já previsto no TCP. A gente diz que é um processo de desconexão gracioso. O Graceful Disconnect é o handshake conversando para desconectar. Olha que interessante, é isso aqui, ó. Você vem aqui e clica no botão desconectar. Esse processo manda fim para isso. Esse responde para ele assim, ó. Fim, reconheço, ou knowledge, ACK. Esse aqui desconecta e manda um ACK da última sequência desse. É a mesma coisa da conexão, é o handshake funcionando na desconexão. Mas eu posso ter uma situação de desconexão, que a gente viu no handshake lá, de forma abrupta ou de forma não planejada, que não é o Graceful. É esse aqui, ó. Desativar o servidor? Não. Desativar o servidor, eu vou mandar um sinal do servidor para desconectar os clientes. Para eu matar esse processo, ou seja, para que esse processo deixe de existir e esta conexão sincronize o estado dela, eu tenho que matar essa aplicação. Ir lá no PID, ou ir lá no gerenciador de tarefas e dizer para ele assim, ó, fecha isso aqui. O problema é que se eu fizer isso aqui no Windows,
Toda vez que você manda o Windows matar um processo, na verdade ele manda uma mensagem para a aplicação dizendo o seguinte: ó, o usuário mandou você fechar. Aí a aplicação vai e aciona, chama o método fechar. O método fechar remove a instância dela, faz a solicitação do sistema operacional liberar a memória. Quando o sistema operacional vai liberar a memória, ele executa um processo em série, uma pilha de processos, e um deles é vir na conexão e mandar todo mundo desconectar. Então, para que você tenha efetivamente uma queda nesse processo, como eu estou no mesmo computador, eu teria que usar uma aplicação específica que vai lá no processo e mata. Tem um programinha que chama Kill ou Kill All. No Linux você tem o Kill All, no Windows você também tem até uma caveirinha lá. É um que vai lá na API do sistema operacional e mata o processo. E aí os métodos em cadeia não são executados. Então, se eu clicar no botão fechar, a mesma coisa que desconectar ou desativar o servidor. Se eu desativar o servidor, essa aplicação desconectou na hora. Agora, se eu estivesse rodando o servidor em outro host e eles estivessem conectados com uma rede sem fio ou uma rede cabeada, e eu fosse lá, tirasse o cabo da rede ou matasse o processo naquele servidor, né, de uma forma abrupta, por exemplo, lá no Windows, eu vou lá e rodo o comando kill -9 e o PID matou na hora, esse sujeito fica sem conexão durante um tempo. Que tempo é esse? Timeout. Quando ele não recebeu nenhuma informação do servidor, o TCP cuida disso. E o cara que você estava conectado ali, ó, não responde por um tempão. Então ele desconecta. Normalmente as aplicações não tratam essa situação. E aí, agora, gente, que vocês já têm isso aqui, você pode desenvolver um software que verifica antes de fazer a conexão com o banco de dados se o servidor está disponível, se vai ser possível estabelecer a comunicação. Antes que você gere um estresse no usuário, o usuário tem que preencher o formulário, clicar no botão e você falar para ele: não vai dar, não foi possível. Isso muda. Então, com essa concepção, você já tem condições de desenvolver aplicações mais sofisticadas. Outra coisa interessante desse cenário é o seguinte: foram trocadas informações aqui. Esse protocolo é um protocolo específico. Na aula de amanhã, no laboratório de redes, nós vamos monitorar duas aplicações. Eu vou trazer alguns monitoramentos prontos, mas nós vamos fazer um monitoramento onde vocês vão, a partir do Wireshark, descobrir o que é que está acontecendo entre um processo e outro processo, ou até mesmo, né, um processo que está em outra máquina. Para você descobrir o que? Você descobre qual é o protocolo que está sendo usado na camada de transporte, qual é o outro protocolo que você tem na camada da aplicação que está sendo utilizado, e algumas diretivas como, por exemplo, o handshake. Vocês vão ver o que é o handshake no Wireshark. Vocês vão achar lá as informações específicas desse handshake. E outra coisa interessante que é o seguinte: uma vez que você tem uma conexão entre dois processos, e isto constitui um stream. O que é o stream? Uma sequência, uma sessão de troca de informação. Essa sessão de troca de informação pode ser, por exemplo, você abriu o seu browser, foi lá e digitou o endereço de um servidor web, uma URL, deu Enter. Então, houve aí uma solicitação, uma requisição do servidor web de mandar uma sequência de dados. Você pode, inclusive, ter interagido nessa página web, enviado mais alguma coisa, recebido alguma coisa, enfim, você trocou uma série de informações. Tudo isso que você trocou, se foi na mesma sessão, faz parte de um stream. Usando o Wireshark, você pode pegar todos os pacotes que estão lá, você fez uma captura de todos os pacotes da interface de rede, só que agora você diz o seguinte: eu quero ver só os pacotes desse streaming que eu estabeleci. E aí você consegue, por exemplo, ler o texto que foi trocado na web. Ou você consegue identificar todo o conjunto de dados que compõe uma imagem que foi trocada quando você apontou para o servidor web, tinha uma imagem lá e o protocolo da HTTP te mandou.
você consegue achar. Por acaso, você também vai achar toda a troca de informações, veja, informação que o protocolo da camada de aplicação trocou, e se ele não protegeu essas informações, deixou disponível na camada de dados, ou seja, na área de dados, do pacote TCP ou BP, você vai conseguir ler essa informação. Normalmente é aí que você consegue, por exemplo, descobrir qual que é a senha que a pessoa utilizou para logar no servidor de e-mail. E aí você vai ver que muitos protocolos não oferecem qualquer tipo de segurança. Simplesmente os dados são trocados na rede. Um sujeito observando esse cenário, ou seja, analisando pacotes, conseguiu descobrir quais os pacotes que eram trocados entre o servidor, acho que eu já contei isso aqui antes, entre um servidor Windows e um cliente Windows. E a partir da engenharia reversa ele escreveu o Samba, que é um sistema hoje utilizado por muita gente para compartilhar arquivo, inclusive com clientes Windows. Isso que ele fez é uma engenharia reversa, ou ele utilizou uma ferramenta, o Sniffer, e ele descobriu quais eram as informações que o protocolo utilizava. Então a nossa atividade amanhã no laboratório é fazer isso. Vou trazer um programa, 2, vocês vão colocar para funcionar e vão usar o Wireshark para descobrir qual é o protocolo que eles estão utilizando. Mais adiante, vocês vão desenvolver ou aplicação cliente ou aplicação servidor, ou os dois, dependendo do caso, que vocês têm lá o uso de TCP e de UDP. Pessoal, alguma dúvida?